Pessoal, como saber então se você chegou naquele destino? Uma vez que você definiu o seu destino, que é a sua meta, você está trabalhando no processo e teu indicador então aí de resultado ou de controle, qual é o sinal que ele dá a você que faz com que você tenha a certeza que você atingiu a meta? Pessoal, vamos ter como base esse gráfico de série temporal que a gente chama, né? Então você tinha aqui uma variação de processo antes. Vamos dizer que essa variação aqui antes, nesse estágio antes, seja a variabilidade, por exemplo, de um índice de scrap ou de um índice de refúgio. E você tem aqui um determinado dia 8 em que você fez a mudança. Então esse aqui é o período que você estava, e para que você tenha a certeza que você fez uma melhoria realmente no processo, ele tem que ter basicamente essas três componentes, né? Ele tem que ter uma mudança positiva e relevante na variação dos dados, então você tinha essa variabilidade antes, depois você tem uma variabilidade onde a média aqui desses dados ela está menor, até a variabilidade dos dados nessa segunda situação é melhor, então você teve aqui uma mudança positiva e relevante desses dois estágios. Ele é sustentável ao longo do tempo. A gente pode ver que a situação depois ela é sustentável, né? E em cima de um indicador relevante da organização, que você alinhou um dos 5 componentes da qualidade total que eu acabei de mencionar. Então, quando você tem uma mudança positiva e relevante, você consegue sustentar no indicador em cima de uma meta que é relevante para a empresa, você realmente tem a certeza que aquela melhoria ocorreu no processo. Então, aqui é uma dica de como você pode saber se você está chegando aí no teu destino ou não. Baseado nessa situação, existem 4 indicadores similares, onde simplesmente o último, né, é que define realmente a melhoria. O gráfico 1, 2 e 3, eles são variações em que entre um estágio e o outro não tem a melhoria. Aqui, por exemplo, é o dia de todos os gráficos, é o dia 20, onde ocorreu uma determinada implementação de melhoria. Nessa primeira situação, esse é um ponto apenas que foi pego antes e depois. O ponto depois pode ter sido aqui uma causa especial. Percebam que a variabilidade depois ela continua alta e basicamente dentro da mesma média, se eu traçar uma linha de média, é muito próximo à média do primeiro estágio e do segundo. Esse segundo indicador, esse segundo gráfico, basicamente tirando esse evento especial que aconteceu antes, né? A média antes e depois, se eu eliminar essa causa especial, é a mesma, então não houve alteração depois da mudança. Aqui no gráfico número 3, a gente pode ver que também a média das duas etapas antes e depois é a mesma e existe grande variabilidade, então a variabilidade aqui é de causa comum, então simplesmente pegando um ponto não revela uma melhoria. E o caso 4 é aquilo que a gente acabou de falar. Existe aqui uma média e uma variabilidade em relação à etapa inicial do processo. Foi feita uma alteração no dia 20, houve uma queda drástica em relação à primeira situação e se manteve. Então eu tenho aqui uma mudança relevante, eu tenho uma estabilidade, uma média muito menor em relação ao primeiro estágio, que caracteriza realmente uma melhoria no processo. Então aqui são exemplos que você pode ter em relação a ter a noção de que você realmente chegou naquele destino que você alinhou aí com a tua liderança, com a tua gerência imediata.